Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Fluence Podcast. Eu sou José Carlos Miranda, sócio fundador da Fluence Contabilidade, e este podcast tem a finalidade de trazer empresários para contar um pouco da sua experiência no mundo dos negócios. E hoje a minha convidada é a Aline Simões, consultora de imagens. Olá, Carlos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, eu sou consultora de imagem, trabalho com a consultoria de imagem. É meu carro-chefe hoje, é o que eu faço como empreendedorismo, mas eu também sou advogada, fui durante 8 anos advogada, né? Sou formada na área. Mas eu tenho como experiência de vida, então eu sou costureira, porque minha mãe era costureira, eu aprendi o ofício com ela. Então, foi o meu primeiro ofício ali, né? Ser costureira. Já trabalhei com a parte de figurinos, então figurinista também, né? Dentro dessa estrutura de entender muito de costura e looks e tal. Da costura, eu fui para a parte comercial, fui vendedora de lojas, né? Então, eu trabalhei nos 6 anos, mais ou menos. Trabalhei 6 anos exatos, na verdade, no Shopping Miller, mais precisamente aqui em Curitiba. Então, trabalhei 6 anos em shopping, da época até mais ou menos de 2006 a 2012. Então, tenho aí um vasto conhecimento para fazer, por exemplo, personal shopper, que está dentro da minha área da consultoria de imagem. Sou técnica cabeleireira, então, de uma marca chamada de Colore, que é uma marca que tem salões de beleza. Então, hoje eu dou treinamento dos produtos que eu represento para as cabeleireiras. Então, isso faz com que eu entenda muito sobre estrutura de cabelo, tratamento de cabelo, cor de cabelo. E isso tudo agrega na minha consultoria de imagem também. Trabalho também com a parte na consultoria de imagem, né? Especialista em visagismo, especialista em análise de coloração pessoal, estilo pessoal, biotipo corporal. E isso tudo, toda essa junção. Também tenho 3 pós-graduações em moda. Então, isso tudo agrega muito hoje no meu trabalho como consultora de imagem. Tá? Aí, trazendo isso para a parte de empreendedorismo, para a parte empresarial, o meu trabalho é ajudar os empresários ou as empresárias, né, a elevarem o seu capital visual, elevarem a sua imagem para poder ganhar o quanto o seu currículo merece. Então, o que acontece? Existem muitas pessoas hoje que têm um currículo que não é compatível com o salário, entende? Uhum. Então, existem muitas pessoas muito capacitadas, com um currículo invejável, mas o seu coleguinha, o seu concorrente, que não tem metade do currículo, ganha mais. Por quê? Porque ele sabe se vender. Então, basicamente, você conseguindo trabalhar a sua imagem, você conseguindo primeiramente se vender, depois você vende seu produto. Então, Aline, conta pra gente o que te motivou a empreender nessa área. Então, olha só, eu sempre fui apaixonada por moda, né? Apesar de ter ido para uma área, trabalhado um tempo com uma área, 8 anos aí na área jurídica, em paralelo, eu sempre trabalhei como hobby com a estrutura de moda. E quando eu me deparei com a consultoria de imagem e entendi que essa estrutura consegue elevar, enfim, o capital visual ou valorizar muito a imagem de outras pessoas, a partir da vestimenta, a partir de várias técnicas de imagem mesmo, da parte visual, eu decidi empreender nessa área porque eu acho que é uma área que consegue agregar muito para empresários. E você se identificou mais com isso, né? Porque você largou uma carreira de advogada, né? Sim. Com vários sucessos, né, que você fez, mas então você preferiu a consultoria de imagem porque isso traz mais satisfação pessoal para você? Ah, completamente. Então, como eu tinha como hobby, já era algo que eu gostava muito. E quando eu entendi que eu poderia empreender nessa área e desenvolver muito mais a minha profissão dentro da consultoria de imagem, que é uma área da moda, eu não pensei 2 vezes, né? Realmente eu já direcionei para essa estrutura e hoje eu tenho uma empresa estruturada, né? Vários clientes dentro da consultoria de imagem. A imagem como ferramenta de gestão e posicionamento. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Como que você usa a imagem dentro da gestão? Tá, ok. Então, veja só. O nosso cérebro, ele se conecta com linhas, cores e texturas. Tá? Isso é neurociência. A nossa imagem, ela é 85% da nossa comunicação não verbal. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa falar nada e você já está comunicando. A partir da cor da sua roupa, do seu corte de cabelo, do formato do seu rosto, da sua postura. Então, tudo que é visível é algo que a gente consegue trabalhar para aumentar o seu capital visual. Tá. Então, me diga aqui, ó. Como a identidade visual impacta a credibilidade e autoridade no mercado? Perfeito. Então, veja, quando você
Vamos dar um exemplo bem simples, tá? Pegando o gancho da neurociência, então, de que o cérebro se conecta com o belo e com o organizado. Quando eu falo belo, eu não estou falando de beleza subjetiva. A beleza é totalmente subjetiva. Então, quem acha uma pessoa bonita, acha outra feia e tal. Não é sobre bonito ou feio. É sobre organizado e belo para o cérebro, ok? Linhas, geometrias, cores, texturas. Pensa comigo. Se você vai no mercado, quando você vai escolher uma maçã, você vai comprar uma maçã. Dentre aquelas 200 maçãs que tem ali para você escolher, qual que você vai pegar? A melhor, né? A mais bonita. Porque teu cérebro está mandando esse comando. Porque para a sua ingestão, para o seu corpo, para você absorver aquilo, a mais bonita é melhor. O nosso cérebro se conecta com empresários dessa forma. O nosso cérebro se conecta com outras pessoas dessa forma. Então, quando você escolhe ali, por exemplo, um advogado, óbvio que você vai por indicação, óbvio que você vai pelo currículo. Mas quando você vê aquela pessoa alinhada e organizada, bela, você se encanta. E aquilo gera credibilidade para o teu cérebro. É neurociência. Então, na verdade, a pessoa, o teu cliente, né, entre aspas, o cliente desse advogado, por exemplo, ele leva em consideração de forma inconsciente a vestimenta, por exemplo. Ou alinhado. Porque para ele é interessante isso, para o cérebro. Você vê, a pessoa ela não está pensando de fato isso. Ai, meu advogado tem que ser arrumado, organizado. Ela não pensa isso. Mas quando ela se depara com essa pessoa organizada, essa pessoa alinhada, e ela compara com uma pessoa que não está tão com a cara, entre aspas, de advogado, como deveria estar, aquilo gera mais credibilidade. O fato da pessoa estar arrumada e organizada gera mais credibilidade. Então, você se vestir para o quanto você quer ganhar é fundamental no meio corporativo ou no meio empresarial. Porque se você não se veste dessa forma, o teu concorrente se veste. Se você tem um currículo compatível, currículo muito parecido, experiências parecidas, vai ganhar quem tiver a melhor imagem, sim. Porque as pessoas se conectam com o belo e organizado. A gente estava conversando aqui que você comentou que a gente não carrega o currículo no pescoço, né? Sim. Então, isso daí tem a ver com a vestimenta, né? Quando você chega no local, a primeira impressão é que fica, é isso? Sim. Os primeiros 6 segundos, quando uma pessoa te olha, nos primeiros 6 segundos, ela já cria na cabeça dela a imagem de quem você é para ela. Então, explicando melhor. Os primeiros 6 segundos que uma pessoa te olha, ela já cria uma imagem de quem você é para ela, certo? Dessa forma, você já está vendendo ou não. Então, se você não conseguiu criar o impacto em 6 segundos, 6, 7 segundos ali, que você precisa para impressionar aquela pessoa, ou para criar uma atração daquela pessoa, para criar um movimento de instigar aquela pessoa, para que aquela pessoa venha até você, um magnetismo, você vai ter que se esforçar muito compensando com o seu currículo, com a sua vestimenta, com o seu currículo, com o seu tom de voz, com a sua explicação, para aquela pessoa te comprar. Então, entenda, a gente vive no mundo capitalista e a consumo. E as pessoas, elas compram serviços e compram umas às outras. É normal. Assim como a gente vai no mercado comprar uma maçã, a gente, quando escolhe um profissional para nos atender, a gente gosta que seja o melhor, que aquele profissional seja tão capacitado quanto a sua vestimenta. Ou que a sua vestimenta seja tão equivalente quanto o seu currículo. Por isso que eu falo, então a gente não anda com o currículo no pescoço. Então, pareça o que está no seu currículo. Se você tem um currículo muito bom, invejável, e você é um mestre naquilo, você é uma pessoa muito capacitada naquilo, se esforce para parecer com o seu currículo, entende? Entendi. E é bem interessante. O que eu queria perguntar para você agora, quais são os erros que você percebe assim nos empresários ou nos empreendedores, né, as pessoas em geral, que elas cometem na sua vestimenta, na sua visão? Então, explicando vestimenta, mas explicando também sobre empresários, vamos falar de estrutura. Então, digamos que uma pessoa que tem uma loja, tá? Então, a pessoa, ela se preocupa no melhor ponto comercial, num ponto comercial estratégico, ela pega lá um arquiteto para desenvolver, né, um engenheiro, um arquiteto, depois pega um decorador, aí compra melhores móveis, a marcenaria, compra decoração, aí pega um capacho, né, põe ali um tapete personalizado, trabalha logo num cartão. Então, ela cria toda uma estrutura para que quando o cliente entre dentro dessa loja, ele olhe e se encante, certo? Aí essa pessoa esquece dela. Ela esquece que ela tem que combinar com o que ela montou, com essa estrutura que ela montou. Aí ela não está com a melhor roupa dela, porque ela pensa, não, mas eu sou bom. Eu não preciso me vestir assim para parecer que eu sou bom. Mas aí você nem combina com a tua empresa. Porque a pessoa passa e é aquela máxima. Tem gente que vai cutucar e falar, ó lá, aquele ali é o chefe, mas nem parece. Vai acontecer, porque as pessoas falam das outras. Ou tem gente que vai cutucar e falar, ó lá, aquele lá é o chefe, tem cara de chefe. Essa é a diferença. Então, o principal erro é as pessoas se preocuparem com toda a estrutura e esquecerem de si. Esse é o principal erro. Esquecer que você é a cara da sua empresa. E me diga assim, ó, dentro dessa
dentro de tudo que você vê nos empresários, você acha que cor de roupa, influencia também a sua decisão ou a tua imagem? Sim, super. Então, assim, olha só, a cor, a gente trabalha daí com psicologia das cores, né? Então, numa estrutura de cor, cores que são, vamos colocar... Por exemplo, o vermelho, ele é uma cor que é um alerta. Ele é um alerta, mas também é a paixão. O amarelo, ele é a felicidade, mas ele também é a urgência, né? Ele é o sol. O laranja, ele é energia. O rosa, ele é mais carinho, mais amor. O azul, ele é mais credibilidade, acessibilidade. Então, depende da estrutura. Tem cliente que me contrata e fala, Aline, eu preciso parecer mais leve, mais acessível. Além da vestimenta como estrutura, então, a gente vai colocar um blazer, por exemplo, sem a gravata, uma camisa social, mas não precisa de gravata, não precisa... Vamos criar um look semi-formal, tá? Então, a gente trabalha com uma estrutura, mas também com as cores, como você me perguntou. Então, uma pessoa que precisa parecer mais leve, a gente coloca, por exemplo, um azul mais claro, não um azul muito profundo, um azul mais claro. Um branco, cores que são mais leves, que geram acessibilidade. Aí, se você coloca o preto, por exemplo, o preto é mais poder, o preto é mais combativo. Uhum. Então, se você vai conversar com uma pessoa de preto, qual credibilidade você gera? Entende? Então, você gera credibilidade, porém, você se posiciona como alguém mais combativo. Aí vai depender, no meu trabalho, em relação ao estilo pessoal, vai depender do que a pessoa precisa como estratégia de imagem. Eu preciso ser mais acessível, então vamos trabalhar com cores que te deixem mais acessível. Eu preciso, Aline, eu sou já uma pessoa muito acessível, eu preciso parecer mais combativo, ou pelo menos mais resistente no que eu faço, menos leve. Então, a gente trabalha com cores, por exemplo, mais escuras ou mais estratégicas. Legal. Agora a gente vai descontrair um pouquinho. Queria que você comentasse um pouco das suas dificuldades que você encontra aí, ou encontrou no início do teu negócio. Tá. Quais são as dificuldades? Então, veja bem, a consultoria de imagem, ela é uma profissão recente, né? Ela é uma profissão que, na verdade, ela existe dentro de uma estrutura de criar imagens. Então, lá, como personagens dentro de televisão, então você vai fazer uma vilã. Como que essa vilã vai parecer? É uma imagem que a gente constrói, certo? Então, ela vai ter um corte de cabelo mais moderno, ela vai ter... Eu tenho mais ou menos tenho cara de vilã, então, assim, é um corte de cabelo mais moderno, é uma maquiagem mais dramática, falando de mulher, né? É um preto, geometrias, então, a gente vai trabalhar com uma estrutura de posicionamento, de tamanho de bolsa, tudo, isso dentro de uma construção de imagem, tá? Isso lá dentro da televisão. Homem é a mesma coisa, então, o vilão, né, a mesma coisa. Ou o mocinho vai ser mais leve, vai ser mais fluido e tal. Isso, se a gente traz isso pro dia a dia, a gente faz uma estrutura de estilo pessoal. Então, a gente descobre quem é essa pessoa e trabalha com isso no dia a dia. Então, a gente tirou essa profissão que existe há muitos anos, só que dentro de uma estrutura de TV, de cinema e tal, e também de um pessoal que tinha um poder elevado para poder contratar um personal stylist ou um figurinista, alguém para criar essa imagem. A gente traz isso para a consultoria de imagem hoje, que é mais recente, para o dia a dia. Tá? Então, qual que foi a minha dificuldade? Conseguir quebrar essa barreira da pessoa entender que a gente não está criando personagem, que a gente está descobrindo quem essa pessoa é. A partir do que ela gosta é que eu vou criar a identidade dela. Então, não vou chegar e vou falar, Carlos, então agora você vai se vestir da forma que eu, Aline, quero, porque eu gosto que você se vista assim. De forma alguma. Eu vou fazer um dossiê, um diagnóstico para entender quem você é e aí ter empatia de trabalhar com a indústria da moda com o que você gosta. Então, o meu problema principal era o quê? As pessoas entenderem a necessidade do meu negócio. Separar a parte do, não, isso é fútil, ou eu não preciso, para entender de fato a necessidade de que sim, todo mundo precisa de uma consultoria de imagem. Não é porque a pessoa se veste bem ou mal, porque a pessoa é bonita ou feia, porque está vestido de forma correta ou errada. É porque a gente consegue criar uma estratégia em que essa pessoa consiga se empoderar e igualar a sua profissão à sua imagem. Entende? Então, a minha primeira barreira, né? Respondendo lá, eu me estendi um pouquinho, mas respondendo lá. A primeira barreira foi quebrar essa objeção de que a consultoria de imagem, ela não é uma futilidade. De fato, ela não é uma futilidade e ela é algo extremamente necessário. Então, imagina assim, que você também teve uma dificuldade das pessoas em misturar um pouco o teu entendimento de moda com o perfil dela, né? Qual roupa que mais se adequa a ela, né? Não é só moda, né, Aline? Não é só moda que funciona as coisas, né? Então, você tem que seguir uma tendência de estilo pessoal, que você acabou de falar, né? E nisso, me parece que as pessoas criam uma dificuldade, né? Sim, de entender. Sim. Então, veja.
A moda, ela é cíclica, tá? O que é moda? Moda é algo que fica lançando como novo e existe uma tendência de moda e a gente tem na vitrine cores lá, como a gente estava falando, por exemplo, do Mocha Mousse, que hoje é uma cor que está na moda. Então, a indústria da moda, o que é? O modismo, né? Que vai virando e vai sendo algo novo para ser consumido. Isso é uma coisa. Tá? Estar na moda, usar coisas da moda, é algo que é cíclico e é algo que é também ali, ele vai ter um movimento de passagem. Então, está na moda hoje, vai voltar daqui 10 anos, ou enfim. Tá? É igual, hoje a gente tem na moda algo que está muita moda dos anos 2000, tá? A gente está em 2025. Tem 25 anos depois, tem coisas que voltaram, tá? Qual que é a cor de hoje? É o Mocha Mousse. Mas não só, tá? O Mocha Mousse é a cor mais falada, tanto que a Apple até lançou o iPhone com a capa específica Mocha Mousse. Mas tem o amarelo manteiga, tem algumas outras cores que acompanham a diretriz do Mocha Mousse, porque daí a Pantone lança cores que são ali próximas e objetivas para combinação. E acaba que isso é moda, entende? Só que daí, o que eu faço, respondendo a tua pergunta, o que a gente faz na consultoria de imagem é a pessoa entender que ela não precisa seguir moda. Exatamente o contrário. Ela entender quem ela é para ela entrar numa estrutura atemporal. Entende? Então, assim, para mim, essa calça jeans do formato X, vamos lá, colocar uma calça jeans que seja flare feminina lá, que combina para vários tipos de corpo feminino. Essa calça, ela é atemporal para aquele tipo de corpo, porque ela sempre vai vestir bem. E a pessoa vai estar elegante dentro da vestimenta dela. Calça Saruel, que na época foi uma loucura, né? Então, muita gente comprou. Sabe qual é a calça Saruel? Ela tem um fundo bem largo. Só que essa calça, ela é característica de um estilo pessoal definido ali. E tem gente que adora. E faz parte de uma tribo e faz parte de um movimento em que as pessoas se conectam. Ela não está na moda hoje, mas várias pessoas usam porque aquilo conecta com as pessoas. Então, a diferença da moda e dessa estrutura de moda, que é algo que passa, para você entender quem você é e usar o que você gosta, é algo super relevante, porque você consegue separar o que é o modismo, que você não precisa comprar porque não te faz bem ou não faz sentido pra você, não é seu estilo, pra entender o que você vai usar e o que a indústria daí da moda vai te oferecer pra você consumir. Entende? É diferente. Eu lembro agora daquelas calças dos anos 60 que tinha a boca bem larga, né? Boca de sino. Foi e voltou várias vezes, né? E então, ela vai... é questão de moda, né? Perfeito, ela vai e volta, e ela volta com outros nomes, né? Então, ela foi por exemplo, a flare. Ela era a calça boca de sino, porque ela era justa, daí quando chegava no joelho, abria muito. Então, ela era a boca de sino. Aí, depois, hoje, ela é flare porque é um pouco menos o tamanho da abertura, né? Da linha ali é um pouco menor. Então, ela mudou de nome. Aí, e várias outras modelagens de calça, elas vão surgindo repaginadas e com outros nomes, entende? Mas elas têm uma referência, porque a gente não tem como evoluir muito a moda hoje, em 2025, se a gente for pegar a história de moda lá, desde a época que começou até hoje, a nossa evolução seria para algo muito futurista. Entende? Tipo, daqui vai para onde? Aí vai lá para um clipe da Lady Gaga que você vê com roupas, né, futuristas, muito coisas espaciais e tal, porque daí a indústria da moda começa a viajar em coisas diferentes. Então, basicamente, tudo que poderia ter sido lançado já foi, né, numa estrutura que permite o social e o usável, né, só que daí, na sequência, essas coisas são repetidas e repaginadas para a necessidade de consumo. Vamos trazer agora para uma parte bem bacana, assim, que é a questão de empreendedorismo. Tá. Agora, da tua gestão, a Aline gestora de negócios, né? Até agora a gente falou de técnica de consultoria de imagem, agora a gente vai falar sobre empreendedorismo. Tá? Conta pra gente como que você lida com a concorrência. Como que você enxerga a concorrência no teu mundo? Veja, como eu te disse, a profissão de consultoria de imagem ela é extremamente necessária, mas ela não é uma profissão tão antiga, tá? Para nós, réis mortais. Então, para a maioria das pessoas, ela é uma profissão recente. Tem gente que ainda nem entende, não conhece o que é diferente de uma profissão, um advogado, um médico, um engenheiro, que a gente conhece a estrutura de muitos anos, tá? Então, o meu diferencial hoje, a minha empresa como diferencial, é que eu vivo a estrutura da consultoria de imagem desde sempre. Uma pessoa que me contrata, ela vai ter ali como experiência uma profissional que é costureira, que é técnica cabeleireira, que tem uma experiência muito grande em varejo, 6 anos só de varejo ali dentro do shopping. Leva como bônus ali uma advogada, uma jurista que se precisar tá ali, na verdade, que não é relevante nesse sentido, né? Mas tá ali, né? Se precisar a gente tem resguardo. Mas, e fora que eu tenho muito estudo e embasamento nisso, tá? Então o meu diferencial, o diferencial da minha empresa é o meu currículo.
Entende? Então, fazer um curso de consultoria de imagem é muito fácil. A pessoa vai lá, se matricula e faz um curso de consultoria de imagem. Ela é consultora de imagem? Não. Ela fez um curso de consultoria de imagem. Um contador, porque terminou o curso de contabilidade, ele ainda vai demorar um bom tempo para ele ser um bom contador, certo? Porque precisa de experiência. Tudo nessa vida, como profissão, é necessário experiência. Então, até eu, quando saí da faculdade de advocacia, eu não era advogada. Eu me formei, eu tinha OAB e eu não sabia o que fazer. Porque a prática é totalmente diferente da técnica, da parte educacional do que é ensinado ali. Então, a gente tem uma técnica, mas como que a gente vai aplicar isso na prática? Para a consultoria de imagem é a mesma coisa. Eu lido com pessoas, eu lido com autoestima, eu lido com emoções, eu lido com personalidades completamente diferentes. Todos os meus clientes são completamente diferentes um dos outros. Então, eu consigo direcionar com toda a minha expertise, né, e a estrutura que eu tenho hoje, para que essa pessoa, ela tenha um atendimento de excelência, uma experiência maravilhosa, porque eu tenho uma expertise desde os meus 11 anos de idade, que foi onde eu iniciei, até hoje que eu tenho 36. Fora isso, dentro da minha estrutura como empreendedora, eu tenho também parceiras excelentes de negócio. Então, tanto barbeiros, cabeleireiros, né, a parte de visagismo, a parte de estrutura, lojas, eu tenho profissionais que trabalham junto comigo, então fotógrafos, eu tenho maquiadoras, entende? Então, quando a pessoa faz uma consultoria de imagem comigo, ela sai com uma experiência muito completa de transformação de fato. Legal. Olha só quanta coisa boa, né? Aline, então, assim, ó, a concorrência, você mostrou que você acaba não se preocupando tanto com a concorrência porque você construiu a tua própria imagem, a tua própria sequência de trajetória, né? E, assim, ó, mas a Aline Simões não é só a Aline Simões, né? Uma empresa não é só uma pessoa, né? Você hoje tem uma equipe, qual que é a tua estrutura empresarial hoje atrás de você? Tem pessoas te ajudando nisso? Então, se eu contratar você, eu vou estar contratando só a Aline, tem um back-office atrás? Porque todas as empresas, né, acabam tendo um back-office atrás. Como que isso funciona para você? É necessário? É fundamental para você, para essa tua... Tá. Para desenvolver então, veja só. Quando eu iniciei o meu trabalho como consultora de imagem, eu sou consultora de imagem. Para eu ser empresária, eu teria que ter feito um estudo sobre como ser empresária. Lá, uma faculdade de administração, não fiz direito. Então, ou cursos técnicos disso, eu não fiz. A minha especialidade é consultoria de imagem e vários braços da moda, certo? Então, eu tenho um suporte muito grande, eu busco isso, né? Eu busco um suporte muito grande de pessoas que têm muita capacidade para me ajudarem. Então, uma delas é a Fluence, que é a parte de contabilidade, a parte de mentoria empresarial mesmo, que é para realmente me ajudar e me posicionar como ser empresária, certo? Como delegar o meu trabalho, como cobrar pessoas nesse sentido. Eu tenho também a parte de estrutura de social media, então, que consegue me ajudar a propagar o meu trabalho, né? Eu tenho a parte de terapia, né? Então, eu tenho uma gestão de terapia educacional por trás dessa minha estrutura de Aline empresária, justamente para eu ter este suporte e saber trabalhar, porque é muito fácil assim, então tudo bem, eu quero ser consultora de imagem, mas quando eu tô lidando com uma pessoa e eu tenho uma empresa por trás, é necessário eu ter uma estrutura que me permita saber lidar com vários problemas eu tenho que ter soluções da gestão. Porque empreender não é fácil, né, Aline? Não. Empreender não é fácil. Então, você acaba tendo várias dificuldades e saber com quem contar naquele momento da dificuldade é importante, né? Então, Aline, a gente percebe, né, que você tem uma equipe por trás, né? E isso é importante, todo empresário, todo gestor precisa disso, né? E fale um pouco da equipe que te ajuda hoje, né? Tá. Quem está ali por trás dos bastidores? Pode falar. Então, veja. Hoje, quando eu virei empresária de fato ali, né, que eu fechei... Porque, na verdade, eu tinha a estrutura do escritório de advocacia, só que era totalmente diferente. Então, quando eu trouxe, né, encerrei escritório, fechei, dei, né, na verdade, meu OAB hoje, eu até dei baixa em Projude, eu não tenho mais... Não gosto, né, então não trabalho mais com a área. Mas tá lá, meu OAB tá aqui, né, mas tudo bem. Quando eu vim para essa parte de empreender a consultoria de imagem, entender que eu sou uma empresária, a primeira coisa que eu me deparei foi, eu não sei ser empresária. Eu tenho um feeling para empreender, mas de fato eu não sei ser uma empresária. Então eu comecei a buscar suporte disso. Então a minha primeira busca foi a Planejadim, que é da Dani Serradilha, então, que foi uma pessoa que me ajudou a estruturar o meu financeiro, nesse sentido, e até entender a parte de tirar o Prolabore, porque é aquela coisa que você mistura muito teu dinheiro com o dinheiro o dinheiro da empresa com o teu dinheiro, com o dinheiro de comprar a ração do cachorro, então, você mistura tudo, é uma loucura. Então, entender onde eu estou, né? Então, a Dani Serradilha foi essencial nisso. Na sequência, eu peguei ali, eu tenho uma pessoa de investimentos, que é a
a Elizabeth, que é da BTG Pactual. Então, eu tenho contas com ela. Conta empresarial, tenho conta... né, eu sou casada, então eu tenho conta conjunta, tenho minha conta à parte, tenho contas de investimentos, onde eu vou disseminando esse primeiro dinheiro da Planejadim que eu organizei para essas contas, para eu poder entender a movimentação até da minha empresa. Aí, na sequência, então, a Fluence, que é minha estrutura de contabilidade, para realmente fazer essa gestão da minha empresa, essa gestão empresarial, de fato, da parte de contabilidade, né? Porque é extremamente necessário. Aí tenho o meu terapeuta, que é um terapeuta holístico, na verdade, que eu trabalho com terapia holística, né? Eu me desenvolvo na terapia holística, que é o Gustavo Giacomelli, que é uma pessoa que me ajuda muito, que me ajudou e conduziu a minha cabeça nesse desenvolvimento de saber como ser empresária, saber me posicionar e ajudar o meu aline profissional empreendedora. E, por último, mas não menos importante, digo que talvez um dos mais importantes, é o José Carlos, que está aqui na minha frente, que é o meu mentor, né? Que é o meu coach empresarial, que agradeço muito a você, que na verdade é uma das pessoas que mais me ajudou a clarear a minha cabeça como ser empresária, porque de fato você chegou para mim e falou: Aline, você precisa falar isso, você precisa ser dessa forma, você precisa conduzir dessa forma, entenda o que você está fazendo, entenda o seu produto, desenvolva o seu produto, que acho que foi, eu tenho todo esse suporte desse pessoal que eu falei, e tudo isso eu linko com a tua mentoria, com o que você me ajuda justamente para eu poder desenvolver a linha empresária. Porque eu acho que sem esse suporte, eu sou uma excelente consultora de imagem, mas como empresária, eu ficaria muito aquém. Então, da mesma forma que eu preciso ajudar, e que é uma necessidade eu ajudar empresários, e os empresários devem entender que tem que se vestir bem, porque a sua imagem corresponde, eu preciso entender que a minha empresa precisa de uma estrutura de pessoas capacitadas para me ajudar nesse sentido. E eu estudo consultoria de imagem e moda. Eu não tenho como parar para estudar o que você estuda, o que a Dani estuda, o que o Gustavo estuda, o que a Elizabeth estuda. Então, né, eu tenho mais... e a minha social media também, né? Que eu não falei, é que eu tenho a Janaína, que é a minha social media, que também é super importante. Então, aqui a parte, por exemplo, a parte do podcast, a gente pega, corta, manda para eles fazem a edição e ajudam a promover o meu trabalho. Então, posicionamento de imagem também. Então, todo esse pessoal aí é um suporte. Então, quando você é uma empresária, na verdade, você tem 200 pessoas por trás para te ajudar, porque sozinho ninguém faz nada, né? Verdade. E diga aqui para os empreendedores que vão escutar a gente, né? Estão escutando a gente nesse podcast, algumas dicas, né? Para melhorar a imagem deles. Vai lá, umas dicas para eles. Então, assim, basicamente, gente, uma coisa que é muito importante é usar o seu tamanho. Parece banal o que eu tô falando, parece tipo, nossa, mas é óbvio. Mas não é óbvio. Porque eu tenho muitos clientes que usam o tamanho errado. Muitos, tanto homem quanto mulher. Eu tendo masculino e feminino. Os dois usam o tamanho errado. Porque, às vezes, a pessoa ela acha que porque ela é alta, ela é um G, mas ela é super magra. Ou a pessoa ela acha que porque ela é uma mulher que tem o quadril maior, ela acha que ela é um G também, mas a estrutura de cima dela é muito pequena. Então, entender o seu tamanho, entender a sua proporção corporal, é a primazia básica de tudo para uma roupa vestir bem. Vestir o seu tamanho. Não vestir nem pequeno nem grande. O seu tamanho. Se você é G, use G. Se é M, use M. Se é P, use P. Ponto. Se você é GG, use GG ou PP. Enfim, você tem que entender o seu tamanho. Tá? Outra coisa, roupa, né? Basicamente, a roupa tem que sempre estar nova, estar bonita, estar limpa. Esse negócio de ficar usando a roupinha batida, a de sempre, a mesma, isso não funciona. Essas são as roupas, entre aspas, de usar em casa, que na verdade, a gente sempre tem que estar bem vestido. Regra básica, acordou, tomou banho, né? Se arrumou ali, coloca a sua melhor roupa sempre. Salvo, temos estilo semiformal, informal e formal. Onde que você tá? Você tá num semiformal ou no informal? É tal tipo de roupa. Você tá num formal? É outro tipo de roupa. Então, se vista com a sua melhor roupa. Esse negócio de ficar no guarda-roupa, guardar a roupa, isso é cultural. Guardar roupa pra missa, sabe? Aquela roupa, a minha melhor roupa é a roupinha de domingo. Porque a roupa do dia a dia é a roupa pra bater. Veja, você é empresário. Você sempre tem que estar no teu melhor. Então, assim, o seu tamanho é primordial e o segundo momento, sempre use as melhores roupas. Não deixa aquela roupa boa para depois. Sabe o que vai acontecer? A roupa, as coisas, elas deterioram. Vai ter a traça vai comer se você não usar. Vai comer. Já aconteceu, deu rigor da roupa e a traça comeu. É uma roupa nova. O sapato, ele começa a esfarelar o couro interno. Sapato novo. Porque você não usou. As coisas vão se deteriorar independente de você usar ou não. Independente, ela vai estragar. Então use, já que você pagou.
Então use, né? Então use. Quando você vai usar, comprar, né? Comprou, usou, né? Comprou, usou. Se você tem no guarda-roupa que você não usa, tire fora. Você até comentou comigo que a roupa também tem uma depreciação, né? Você fez um investimento, né? A gente voltando aqui para a área de gestão. Você fez um investimento naquela roupa, então utilize aquele investimento para ele te dar mais retorno, né? A roupa tem que se pagar. Ela tem que se pagar. Se você pagou, se você comprou uma peça de R$200, você dividido ela, você usou ela 20 vezes, ela custou R$20 por usada, digamos, certo? Então, ela basicamente se pagou. Ela custou R$20 cada vez que você usou. Vai ter uma hora que você tá devendo pra roupa, entre aspas. Então, na verdade, aquela roupa, ela já se pagou e você continua usando. Peças que funcionam assim são peças que são boas e de boa qualidade, né? Bom tecido. Então, uma roupa que esteja, por exemplo, uma camiseta de algodão tradicional. Se ela for um algodão bom, ela vai durar bem. Se ela for um algodão que não seja tão bom, ela vai desbotar mais rápido. Se for uma peça de algodão pima, por exemplo, que é o algodão peruano, ela vai durar muito mais. Claro, tudo isso depende do sabão que vai usar e tudo isso a pessoa aprende na consultoria de imagem. Vai depender do sabão, de como vai guardar, de se vai secar no sol, se vai secar na sombra, tudo isso eu ensino, condiciono a pessoa. E aquela roupa vai durar muito mais. Então, aquela roupa ela vai se pagar. Então, também é um mito isso de, comprar, eu não vou gastar dinheiro com roupa cara. Depende da roupa, depende o quanto é caro para você, depende onde você está inserido. Entende? Então, a roupa ela tem que, de fato, se pagar. Então, isso a gente pode considerar como uma lição valiosa aqui, né? Você comprou a roupa, use, né? É o básico. Não espere ali a missa chegar, né? Nunca espere a missa chegar. Porque o teu concorrente Tá com a missa todo dia. Tá com a missa todo dia. Tá na missa todo dia. Então, assim, exatamente. Se o seu concorrente tá bem vestido todo dia, observe o seu concorrente, né? Então, e se destaque no seu concorrente. Entre os seus concorrentes, se destaque. Então, da mesma forma que eu crio uma estrutura para eu ser destaque na consultoria de imagem, assim como outros empresários criam também essa estrutura, absorva isso e crie essa estrutura para que você esteja sempre no seu melhor. Eu sei que às vezes é difícil, dá preguiça, mas eu não sei me vestir. Aí entra a consultoria de imagem. Então, se você não consegue criar uma praticidade para se vestir, você não entende o que você tem para usar, você não sabe usar suas coisas, aí tudo isso entra a consultoria de imagem. Porque o que eu faço? Eu ensino essa pessoa sobre o tipo de corpo dela, que cores favorecem, que estratégia de imagem ela vai usar, o que ela gosta, vamos otimizar esse guarda-roupa. O guarda-roupa tem que ser 100% otimizável, tudo tem que ser usado ali dentro. E a pessoa, a hora que ela abrir o guarda-roupa, ela não vai ter aquela frustração diária de abrir o guarda-roupa, ter um monte de roupa e falar, eu não tenho roupa. Porque ela vai abrir esse guarda-roupa e ela vai falar, eu sei que isso combina com isso, que combina com esse sapato, coloquei, saí, resolvi. Você não perde tempo pensando em se arrumar, tá? A tua vida tá pronta. A organização para ser empresária é importante. A organização para tudo é importante. Então, para a sua imagem também. Entende? Então, esse é o básico de uma estrutura de vestimenta. É você entender quem você é, entender o que te valoriza, o que te favorece, organizar esse guarda-roupa para ele te atender de forma funcional e ser prático. É otimizar o tempo. Entendi. E, vamos lá. A tua consultoria de imagem, ela é um produto, né? Certo. Ela tem início, meio e fim? Tem. Tem recorrência? Como que funciona assim, o teu atendimento? Explica pra gente um pouquinho. Então, olha só, meu atendimento são 5 dias presenciais, tá? E depois monitoramento online por mais um tempo. Então, nesses 5 dias presenciais, o que a gente faz? Análise de coloração pessoal. A pessoa vai entender quais cores favorecem ela. A gente faz uma análise de cores a partir de uma perspectiva de física, que é a luz batendo no tecido que reflete na sua pele, e isso tem a ver com o seu DNA. Hemoglobina, melanina e caroteno, que está no sangue. Tá? Então, essa análise de cores, tem gente que fala, mas isso nada a ver, mas isso não funciona. Veja, isso é ciência e física, tá? Então, são duas coisas extremamente importantes e relevantes, e a gente junta isso numa cartela de cores para a pessoa entender qual cor melhor favorece. Esse é o primeiro dia. Ali eu dou uma aula de cores para essa pessoa. No segundo dia, eu vou na casa do meu cliente e a gente vai otimizar a vida dela. Eu vou fazer uma limpa no guarda-roupa. A gente vai avaliar o que fica, o que não fica, o que funciona, o que não funciona. E esse guarda-roupa tem que ser 100% otimizável. Tudo que tá ali tem que ser usado, tá? Isso chama close clean. Ali junto eu coloco uma estrutura de personal organizer para dentro do guarda-roupa para a pessoa entender e se organizar nesse sentido, tá? É bem pontual a minha parte do personal organizer, porque envolve muito mais coisa, mas eu preciso otimizar a vida do meu cliente nesse sentido. Aí ali eu já faço uma listagem do que precisa ser comprado, se vai ser comprado ou não. A gente verifica as peças, verifica se necessita encaixes, por exemplo. Então, de todas as peças que você tem hoje, por exemplo, o Carlos no guarda-roupa, seria necessário um jogo de meias, um sapato específico, um paletó específico, uma jaqueta específica. Isso tudo foi previamente diagnosticado a partir do estilo pessoal.
quem você é, o que você gosta. Existem 7 estilos universais. A gente não tem um só. A gente tem de 3, 2, 3, 4. Então, assim, depende da pessoa, depende do momento. Tem gente que é 2, tem gente que é 3. A gente nunca tem uma coisa só. Uma coisa condiciona e tempera as outras, entende? Aí, a gente, então, entendeu quem você é e pra onde a gente vai. Aí, próximo dia, personal shopper, se for necessário. Tem cliente que me contrata para não comprar nada. Eu quero aprender a usar tudo que tem no meu guarda-roupa. Perfeito, não precisa de investimento para compra. Já tem bastante coisa. Tem gente que me contrata e fala, Aline, eu preciso reformar o meu guarda-roupa inteiro. Eu não tenho nada. A gente vai e monta um armário cápsula. Tudo funciona com tudo. Eu não vou sair comprando de forma louca, desvairada. Vamos comprar tudo porque tudo é lindo. Não. É pensado, é otimizado, é organizado. Tantas calças para tantas partes de cima, para tantos cintos e sapatos e acessórios. Funciona dessa forma, tá? E isso tudo com estratégia de imagem. Vamos para o shopping, vamos para lojas, que eu já tenho uma triagem até de orçamento financeiro para a gente determinar as compras. Então, a gente vai comprar muito pontual nessa loja, nessa outra. Eu apresento para o meu cliente as possibilidades de compra, as lojas, para ela entender até o gosto dela. Como eu tenho muito conhecimento, são 6 anos de shopping. Eu tenho muito conhecimento em muitas lojas. E fora que eu estudo moda e estudo isso a fundo. Então, eu sei, a partir do estilo pessoal de uma pessoa, eu já sei para qual loja eu vou conduzir ela. Entende? Isso, linkando com o financeiro. Próximo dia, então, a gente junta esse movimento, otimiza as roupas. Se precisa fazer barra, se precisa fazer punho, né? Precisa ter ajuste. A gente deixa tudo isso dentro do visagismo, na estrutura de imagem. Então, aquela roupa, ela vai ser de acordo com o seu biotipo corporal, tamanho de peça, tamanho de ajuste, tudo certinho. Para quê? Isso conduzindo para a parte da neurociência, tá? Para visual. E, por fim, a gente cria ali 2 dias, um dia a gente vai otimizar em relação a salão de beleza ou barbearia, para a parte de estrutura de barba, cabelo. E depois a gente cria looks, tá? Então, a estrutura de looks para a pessoa entender e resolver a vida dela. Vai juntar tudo isso que a gente fez em N possibilidades, milhares, a conta é infinita. Se você for pensar numa conta de probabilidade, a quantidade de combinações entre você veja, uma calça com 17 partes de cima, eu tenho 17 looks. 2 calças, eu já tenho o dobro. Entende? Se colocar um sapato a mais, eu já tenho várias possibilidades. Então, possibilidades de trocas de roupas é infinita. Não é infinita, mas é muito grande, claro, né? Então, é muito grande. Aí, a partir dali, aquele cliente já aprendeu, certo? Agora, eu preciso que ele vire a cabeça e se condicione nesse movimento. Então, eu fico com o acompanhamento online por um tempo, para que essa pessoa me mande fotos ali para eu entender e ir monitorando e pontuando coisas que ela ainda está fazendo errado ou não está condicionando. A partir dali, a gente consegue ter também um serviço de recorrência, em que eu acompanho a pessoa, talvez em compras futuras, acompanho a pessoa para eventos. Eu tenho muitos clientes que fazem eventos, então eu preciso acompanhar a pessoa para criar uma estrutura de personal stylish em eventos ou roupas específicas, acompanhamento para televisão, acompanhamento para foto e vídeo, entende? Então, esse serviço acaba sendo de recorrência, de eu continuar atendendo o cliente nessa estrutura. Além disso, para mulheres, eu tenho uma parceira de maquiagem, ela é maquiadora visagista, Thaís. Então, ela faz o mapeamento do rosto da mulher e ela dá uma aula de maquiagem express. Então, essa pessoa ela vai sair dali com a estrutura, sabendo qual é a estrutura de rosto, o que funciona para o rosto dela. E qual maquiagem vai ser aplicada. E depois um ensaio fotográfico ali para a pessoa visualizar essa mudança, né? Que ela é muito significativa e ela empodera, ela traz muita credibilidade. Já para ela ter essas fotos de upgrade, né? Para redes sociais, para parte profissional. Então, já com essa viradinha de chave de imagem. Olha que legal. Aline, então a gente foi muito assertivo trazer você aqui para o primeiro podcast nosso da Fluência Podcast. Porque a partir daqui, os nossos telespectadores, nossos ouvintes, Sim. Eles vão poder se apoiar em você para poder melhorar a sua parte de empreendedora, a sua parte profissional, né? Sim. E quando eles vierem para cá, eles já vão começar a sentir, né? Será que eu vou com uma roupa tal, com outra roupa, né? Como que eu vou mostrar a minha imagem, né? Como que a minha imagem vai ser vista pelos outros, né? Então, ele vai começar a se preocupar com isso. Sim. Porque quando você não fala sobre esse assunto, você passa despercebido. Né? Eu confesso, comigo também aconteceu isso. E depois, quando eu fiz a consultoria de imagem com você, eu vi que isso ele tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte, mesmo quando eu vou ler um livro, eu estou preocupado em pegar aquele conhecimento. Certo. Né? Então, eu tenho que ir atrás de uma pessoa que me ensine a fazer isso também. Perfeito. Foi muito bacana. Então, Aline, chegando na parte final da nossa conversa aqui, nosso bate-papo, né? Sobre consultoria de imagem, sobre empreender, né? Como que você
Você ensinou bastante a gente aqui. Então, quais são as suas considerações finais para esse nosso bate-papo? Todo mundo tem que fazer consultoria de imagem. Brincando, né? Mas, na verdade, assim, a consultoria de imagem... Olha que interessante. A última coisa ali que você disse foi... É que interessante ser um start. Então, sim, que seja um start. Que, assim, quando o empreendedor for se tornar um empreendedor, quando você se posicionar como empresário, pense que a sua imagem é você. Primeiro é você. Não adianta você ter uma estrutura linda, maravilhosa, como lojas, imóveis, empreendedorismo, a parte realmente de espaço físico para atender um cliente, e não se preocupar minimamente com a sua imagem. E entenda, ninguém te ensinou a fazer isso. E é normal. Assim como eu não tenho capacidade de fazer minha contabilidade, porque eu não estudei isso e nem quero me preocupar com isso, eu contrato um excelente contador para me atender. Contrate uma pessoa para fazer uma consultoria de imagem, porque aí você vai aprender a se vestir de forma estratégica, de forma correta, e o básico disso é o seu bem-estar, é a sua autoestima. Uma pessoa que ela se veste da forma como ela se sente bem, ela se torna uma pessoa mais encorajada. O posicionamento dela, a forma como ela anda é diferente, a forma como ela fala é diferente, a forma como ela se posiciona é diferente, porque ela consegue gerar credibilidade. E isso é magnetismo, isso atrai as outras pessoas. Então, a minha consideração final, e o que eu acho que é muito relevante deixar aqui muito claro, é que tá tudo bem, às vezes, a gente não ter a técnica de saber se vestir corretamente, porque ninguém sabe tudo. E se você não estuda isso, você não vai saber fazer. E a moda é algo que eu me deparei com uma estrutura que sempre foi muito subestimada. Entende? É subestimado. Só que, na verdade, a indústria da moda é uma das mais milionárias do mundo. Se você for avaliar em relação a bolsas, em relação a grifes, em relação a casas de moda. Então, em que momento... Olha que interessante. Em que momento que se separa? A moda não é necessária, não preciso para... Eu gostaria muito de ter um terno da Armani ou algo do gênero. Entende? Então, tem um abismo ali que fica um limbo ali que fica entre uma coisa e outra, que as pessoas precisam entender que é necessário entender uma estrutura de moda, mas não para um consumo exacerbado, mas para você entender a se vestir, entender como se vestir, entender como você fica melhor com tal roupa, ou o quanto essa roupa vai criar impacto, gerar impacto para o seu negócio. Se você consegue ganhar mais dinheiro a partir da sua vestimenta, por que não? Todo mundo tem que se vestir. As pessoas têm que se vestir, entende? Ninguém pode sair de casa sem roupa. Então, se você tem que se vestir, se vista da melhor forma. Seja combine com o seu carro, combine com a sua empresa, combine com o seu currículo, principalmente. Valorize a sua imagem. Quem você é primordial. Então, primeiro, seja o seu máximo, ali como imagem, tente ser o seu máximo. Pareça o empresário de sucesso que você é, a empresária de sucesso que você é, para todo o resto ter fluidez e ser condicionado para o sucesso e para o financeiro. Tiveram interesse no teu trabalho, como que eles te encontram? Então, hoje eu estou nas redes sociais. Na Instagram ali, alinesimões.c.i. Então, Aline com Y no final, alinesimões.c.i, de consultoria de imagem. Ali já tem o link para o meu telefone, já a pessoa pode clicar, vai cair direto no meu WhatsApp. Também tem o TikTok, com a mesma nomenclatura, e YouTube, que a gente vai subir, inclusive, esse vídeo aqui, que vai ser muito legal, para o YouTube, para o pessoal assistir aí por inteiro também, se às vezes não deu tempo, né, de ouvir o podcast inteiro, o vídeo vai estar lá por inteiro, tanto no meu quanto no seu, né? Sim, vai estar lá no nosso canal também. Bacana. Aline, muito obrigado pela tua conversa, né? Pela tua paciência de vir conversar com a gente, tua disponibilidade. Obrigado pelo esse ensinamento que você deu, uma aula, na realidade, de como usar a sua vestimenta, né? Posicionamento de imagem. Esse teu posicionamento de imagem, a tua roupa a teu favor. Perfeito. Né? Porque não é só roupa, é uma combinação do cabelo até os pés, né? Então, obrigado pelo esse ensinamento, acho que foi muito válido. A gente mostra que a parte empresarial, ela está muito ligada à tua atividade, né? Como se fosse um médico, eu preciso, além da minha expertise em medicina, eu preciso ser um belo de um empresário, senão não funciona. E é muito legal isso que você está fazendo. Você está linkando e você está juntando as duas coisas, a tua técnica com o teu lado empresarial. Isso você demonstrou aqui para a gente nessa questão de equipe. Você tem um back-office muito bom para você. Então, ele é estruturado para que você fique na frente do negócio e você mostre o caminho. Né? O teu cliente te enxerga, ele não enxerga atrás dos bastidores,
mas ele sabe que tem. Ele Sim. não enxerga, mas ele sabe que tem. Então, isso é importante para o empresário, isso é importante para o empreendedor, né? Que ele saber cercar de pessoas boas, né? Então, eu não fico, de repente, segurando alguém que não é tão bom. Então, tem que fazer essa troca, tem que fazer essa gestão muito rápida, porque o mundo funciona muito rápido, né? Na questão de negócios, né? Obrigado por você ter vindo, Aline. Foi muito legal você passar essa aula para a gente, né? E para o pessoal que está assistindo, muito obrigado por ter ouvido, né, a gente até agora. E até o próximo episódio da Fluência Podcast.